Sob o mesmo céu na antiga Fez, onde as ruelas labirínticas escondem sussurros do passado e o cheiro de especiarias parece dançar com o vento, Zainab sentia-se cada vez mais deslocada. Filha de um dos homens mais influentes do Marrocos, seu mundo era feito de colunas de mármore, festas diplomáticas e vestidos sob medida. Mas nenhuma seda bordada conseguia abafar o vazio que crescia dentro dela. Desde pequena, fora moldada para se tornar o espelho de seu pai. Disciplinada, elegante, estratégica. A mãe morrera quando ela tinha apenas 10 anos, deixando uma saudade, que se escondia por trás das fotografias antigas e da fragrância de jasmim que às vezes ela jurava ainda sentir nos corredores da mansão. Seu único refúgio emocional era uma antiga babá, Samira, que agora morava no interior, mas cujas cartas vinham carregadas de conselhos e saudade. Certa tarde, escapou novamente de casa, driblando a segurança com a facilidade de quem já o fazia desde a adolescência. Usava um lenço azul sobre os cabelos e roupas simples. No mercado antigo, onde o calor se misturava com o perfume da canela e do couro curtido, ela parou diante de uma banca de joias. "Esse colar é de prata?" perguntou, tocando levemente a peça com os dedos. O vendedor, ansioso por agradar, acenou. "Prata berbere, senhorita. Muito antigo, muito raro." "Raro?" Uma voz masculina se intrometeu. "Isso aí mal vale 30 dirhams." Zainab ergueu os olhos e encontrou um homem alto, de pele tostada pelo sol e olhos castanhos intensos. As roupas eram simples, mas havia algo no seu porte, algo no seu olhar direto, que a fez hesitar. "E você é perito em prata, ou só não consegue ficar calado?" respondeu, arqueando uma sobrancelha. Ele sorriu, mas não de forma arrogante. "Não gosto de ver gente sendo enganada, especialmente quem se veste como turista, mas olha como quem conhece o preço das coisas." Zainab sorriu de canto. Ele a lera com mais facilidade do que esperava. "Talvez eu apenas goste de observar. E talvez eu apenas goste de dizer a verdade." Esse foi o início. O nome dele era Rami. Trabalhava como restaurador de azulejos em riades antigos, vindo de uma família de artesãos do interior. Seu pai, Farid, era um pedreiro respeitado que morrera em um acidente em uma obra quando Rami tinha 14 anos. Desde então, ele passou a sustentar a mãe e o irmão mais novo. Aquilo o fez amadurecer, cedo demais, mas a arte o mantinha vivo. A geometria, a paciência dos desenhos islâmicos, as cores que contavam histórias, aquilo era seu verdadeiro templo. Os dois começaram a se encontrar com certa frequência. Primeiro por acaso, depois por intenção. Caminhavam pelos becos. De vez, sentavam-se em cafeterias escondidas, falavam sobre arte, poesia, passado e futuro. Certa vez, ele a levou a um hammam abandonado que ajudava a restaurar. Lá, em meio a colunas quebradas e luz filtrada pelos vitrais, ela viu o mundo dele com clareza. Duro, mas cheio de dignidade. Zainab contou que era guia voluntária em um programa cultural. Era uma mentira, sim, mas uma mentira que lhe dava liberdade para ser quem era de verdade. Com Rami, ela ria alto. Se permitia silêncios. Se permitia sonhar. Em uma das tardes, ela o levou a um jardim escondido, atrás da antiga Medina. Ali, entre romãs maduras e jasmins perfumados, ele a beijou pela primeira vez. Foi um beijo tímido, mas cheio de promessas silenciosas. Ela quis parar o tempo naquele instante. Mas o tempo, como sempre, continuou. A relação se intensificou. Ele começou a levá-la para visitar as obras nas quais trabalhava. Apresentou-a à mãe, Amina, que a recebeu com olhos curiosos e um sorriso cauteloso. Havia afeto ali. Um calor que Zainab não sentia havia anos. Passaram a trocar livros, cartas, olhares cúmplices em meio à multidão. Mas o segredo sempre ameaçava. Em uma noite de tempestade, Zainab quase contou tudo. Rami falava sobre seus planos: abrir um pequeno ateliê, ensinar jovens da periferia a arte da azulejaria. Ela quis dizer que poderia ajudá-lo, que conhecia investidores. Mas como? Se isso significaria expor quem ela realmente era, então veio a gala beneficente.
Na noite da gala, Rami foi chamado como supervisor de última hora por causa da ausência do mestre de obras. Jamal al-Hamdi, pai de Zainab, seria homenageado por financiar a restauração de um antigo hammam. Zainab chegou com Malik Fassi, o noivo escolhido pelo pai. Jovem empresário, Malik fingia interesse por causas sociais, mas usava o engajamento como ferramenta de autopromoção. Há semanas, ele vinha monitorando Zainab, e naquela noite, mandou um segurança seguir seus passos discretamente. Quando Rami viu Zainab ao lado de Malik, vestida como uma princesa de outro mundo, entendeu tudo. As mentiras, o silêncio, o medo. Guia voluntária? Era isso? Ela o encarou, com o coração disparado. Rami, Você mentiu pra mim. Todo esse tempo. Eu queria te contar, mas tive medo de te perder. Com você, eu podia ser livre. Livre? Ele riu, sem humor. Você é a filha do homem que quer comprar metade da cidade. Ela tentou alcançá-lo, mas ele se afastou. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Malik se aproximou logo depois com voz baixa e calculada. Esse tipo de gente sempre se apega ao que não pode ter. Talvez agora você veja que não pode viver fora do seu mundo, Zainab. Mas ela não respondeu. Apenas se afastou. Nos dias seguintes, a verdade emergiu. Malik havia feito um acordo com Jamal. Casaria com Zainab, uniria duas fortunas e salvaria a imagem pública da família al-Hamdi, ameaçada por uma investigação de corrupção. Ao saber disso, Zainab confrontou o pai. Descobriu também que ele havia mandado investigar Rami e o responsabilizava pelo afastamento da filha. A discussão foi violenta. Gritos, portas batendo, memórias quebradas. Pela primeira vez, ela ameaçou sair de casa. E saiu. Foi morar em um pequeno apartamento que pertencia à sua avó materna. Um lugar modesto, mas cheio de alma. Cortou os cartões, vendeu algumas joias e começou a trabalhar de verdade como curadora em uma galeria local. Ali conheceu Laila, uma artista plástica que havia vivido um casamento abusivo e renascido através da arte. Leila a apresentou ao mundo dos que criavam com as mãos, dos que sofriam e transformavam dor em beleza. Enquanto isso, Rami tentava seguir em frente. Aceitava trabalhos em Marrakech, Rabat, Chefchaouen. Em cada cidade, deixava um pedaço da dor. Mas à noite, ainda sonhava com o riso de Zainab. Certa tarde, ao visitar uma exposição sobre arte mourisca, Zainab soube que o restaurador de uma das peças era Rami. O coração disparou. Escreveu uma carta, neutra, sincera. Pediu apenas que ele lesse. Dias se passaram sem resposta. Então, numa noite calma, ela voltou ao riad onde costumavam se encontrar. O lugar agora estava quase pronto, com luzes suaves e fontes restauradas, e ele estava lá. Rami a olhou por um longo tempo. Havia dor, sim, mas também uma paz cansada. Ela se aproximou. Eu não espero que você me perdoe, disse, mas tudo o que vivi contigo foi real. Mesmo quando eu ainda estava presa às mentiras do meu mundo. Rami não respondeu de imediato. Passou a mão pelos cabelos, depois olhou. O céu acima. Você ainda é a mulher do lenço azul? Ela sorriu. Sempre fui. Só demorei a acreditar. Ele deu um passo. Tocou o rosto dela. Talvez a gente ainda possa recomeçar. Só se for do começo. Sem máscaras, sem muralhas. Sem muralhas, Zainab. Meses depois, o Ministério da Cultura anunciou a restauração de uma antiga escola corânica no coração da Medina. Rami lideraria o projeto. Zainab, como curadora, idealizaria uma exposição interativa sobre memória e identidade. A parceria deles virou notícia. Mas os dois sabiam que, mais do que a obra, estavam reconstruindo um ao outro. Tijolo por tijolo. Sob o mesmo céu de Fez, onde tudo começou, o amor encontrou finalmente espaço